Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma web temática nossa. E hoje, considerando que nós estamos aí no processo de avaliação presencial substitutiva nesse período, ao invés de trazer mais conteúdos aí relacionados à nossa disciplina de filosofia, eu vou trazer um pouquinho a discussão de uma questão, né? Então, eu peguei uma questão que foi do ENAD, não a do ano passado, porque do ano passado não foi publicada a prova, mas o último ano das licenciaturas aí do ENAD, eu peguei uma questão que, apesar de estar na prova de pedagogia, ela serve ali para várias licenciaturas, por se tratar de um autor que a gente também trabalha em filosofia da educação, em história e filosofia da educação, em didática, em várias áreas do que a gente trabalha em qualquer uma das licenciaturas, né, em vários campos de conhecimento, que é o Demival Saviani. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, com essa questão e colocar um pouquinho aqui com a minha proposta de hoje. Então, qual que é a proposta? Na verdade, as nossas avaliações, a avaliação presencial, né, o próprio exame, eles têm um formato um pouco parecido com o ENAD, no sentido que não é nunca uma questão totalmente objetiva. Como assim uma questão totalmente objetiva? Quando a gente vai fazer algum concurso, por exemplo, muitas vezes, dependendo da instituição, eles colocam uma pergunta que ou você decorou ou você não consegue responder, né? Você não consegue interpretar, você não demonstra habilidades que você tem naquela resposta, e muitas vezes é só decorar. Então, por exemplo, quando uma pergunta num concurso cai, de acordo com um artigo tal da lei tal, o que está dizendo? Então, ou você sabe aquele artigo daquela lei, ou vai ficar mais difícil de você conseguir responder, né? E no caso de avaliações como as nossas ou com a do ENAD, né, que tem um outro propósito diferente do concurso, né? O concurso ele tem o propósito muitas vezes de classificar, de excluir as pessoas para ficar só um grupo para que seja aprovado. No nosso caso, a nossa proposta é de avaliação, ou seja, de verificar, de aferir, de conseguir ter instrumentos para saber se de fato vocês conseguiram entender e desenvolver certas habilidades, né? Então, quando a gente tem uma questão nesse tipo aqui, que eu vou mostrar para vocês, no fundo, vai saber muito mais se você sabe interpretar um texto, se você sabe relacionar ideias, se você sabe deduzir algumas coisas, se você tem algumas informações prévias que te ajudam a responder. Então, mais do que decorar conteúdos, né, e do que classificar e eliminar alguém, esse tipo de avaliação, ele traz a avaliação de desenvolvimento de competências e habilidades que se espera no decorrer da aprendizagem, né? Tanto que tanto nas nossas disciplinas, nós temos ali quais habilidades que nós, né, pretendemos desenvolver no decorrer da disciplina, mas também nós temos em provas como o Enem, o ENAD, quais habilidades que se esperam no desenvolvimento daquela prova, na realização daquela prova. Então, eu resolvi pegar essa questão do Saviani, justamente porque é um autor que a gente, de alguma forma, vê, né, em alguns momentos da disciplina, né, e é um autor intimamente ligado aí com a filosofia da educação, com a história da educação também. E aí tem um trecho dele, e aí eu já começo falando o seguinte: volte e meia quando a gente vê uma questão dessa, seja numa prova, da própria Unimes, ou uma prova, né, no caso do ENAD, uma prova federal, a gente se assusta porque, nossa, que texto grande! E às vezes tem dois textos grandes para você ler para poder responder. Na verdade, essas provas não são as mais difíceis, muitas vezes elas são as mais fáceis, porque uma vez que eu consiga ler e interpretar aquele texto, eu consigo também responder a questão, né? Às vezes vem uma pergunta de uma ou duas linhas, mas se você não lembra ou não decorou aquela lei, como eu disse, você já não consegue responder, já tem muita dificuldade. Aqui não, né? E aí a primeira dica que eu dou para vocês, assim, quando tem um texto, assim, a primeira coisa que a gente pode olhar, que já nos dá pistas, é justamente as referências desse texto. Então aqui, por exemplo, né? Olha só, o Demival Saviani. Então, se você lembra de alguma coisa que você estudou do Demival Saviani, pedagogia histórico-crítica, ele fala uma questão da questão das elites, uma contra-hegemonia, o que que é hegemonia política e como a política está envolvida diretamente com a educação, são temas que ele vai trabalhar. Então, mesmo se você lembra do Saviani, você já tem uma pista aqui, já começa tendo essa pista. A segunda pista é o título do texto, ó, Teorias Pedagógicas Contra-Hegemônicas no Brasil, né? Ou seja, hegemonia aqui no sentido daquelas que são aquelas que são mais
que são impostas de alguma forma, né? Que tem o domínio, o domínio ali do que é considerado como bom. Né? E muitas vezes essas teorias hegemônicas não é que é porque é bom, porque é de qualidade, mas é porque às vezes está de acordo com certos interesses de quem tem o poder, de quem de alguma forma determina a legislação da educação, de quem determina as metodologias, né? Então é nesse sentido. Então eu vou lá, vejo primeiro o autor, vejo se de repente eu conheço, eu já tenho algumas pistas, o título do que foi escrito ali da obra, seja um artigo, seja um livro, etc. E eu já vou tendo pistas desse texto, né? Então já tem algumas pistas, aí eu vou lá para o texto e eu tenho que ler, na medida do possível, até sublinhando, né, algumas coisas que podem me trazer como informações mais claras para eu poder interpretar o texto. Então, essa questão 28, né, foi o ENAD de 2021. Na proposta pedagógica denominada Pedagogia Crítico-Social de Conteúdos, o papel primordial da escola é difundir conteúdos vivos, concretos e dissociáveis da realidade social. Então, a primeira coisa, né, é que essa pedagogia crítico-social que a gente está vendo, dos conteúdos, tem como papel difundir conteúdos vivos, concretos e ligados à realidade social. Ou seja, ele está falando que essa teoria fala que o conteúdo não pode estar longe da realidade, longe daquilo que de fato faz parte do cotidiano de quem está aprendendo. Desse entendimento decorre que a postura da pedagogia dos conteúdos implica que ao professor cabe, de um lado, garantir a ligação dos conhecimentos universais com a experiência concreta dos alunos. Então, sim, eu tenho que passar para os alunos conhecimentos universais. Então, se eu for pensar até no âmbito da filosofia, da história, eu tenho que falar esses conhecimentos universais que eles tenham acesso, sim, não é também ficar só naquela realidade local, mas relacionar de alguma forma com aquela experiência concreta. E de outro lado, ajudá-lo a ultrapassar os limites de sua experiência cotidiana. Então, de acordo com a pedagogia histórica, crítico-social dos conteúdos, desculpa, o professor ele tem que passar os conhecimentos universais, e aí eu estou falando da linguagem, da história, das culturas, né? Para que né, de acordo com a prática, né, com a realidade do aluno, mas que esse aluno seja capaz de abrir a mente, de ultrapassar aquela realidade. Ou seja, ele compreender coisas mais abstratas, coisas que de repente ainda não fazem parte da realidade dele, mas que ele pode vir a conhecer, que ele pode, inclusive, pensar de forma diferente, de forma mais crítica, a partir do momento que ele conhece essas outras realidades para além da sua própria realidade. Consequentemente, os métodos de ensino estarão, logicamente, subordinados à questão do acesso aos conhecimentos sistematizados. Então, primeiro vem esse conhecimento sistematizado, depois os métodos. Assim sendo, os métodos não partem de um saber artificial nem do saber espontâneo, mas se empenharão em relacionar a prática dos alunos com os conteúdos propostos pelo professor. Segue-se, pois, que a relação pedagógica entre professor e aluno acentuará as trocas em que o aluno entra com sua experiência imediata e o professor com os conteúdos e modelos que permitam compreender e ultrapassar essa experiência. Então, o aluno, aqui, deixa eu grifar, o aluno acentuará as trocas, aqui, não, a partir daqui, ó, deixa eu voltar. O aluno entra com sua experiência imediata e o professor com os conteúdos para compreender e ultrapassar essa experiência. Eis os pressupostos da aprendizagem sobre os quais se assenta essa proposta pedagógica. A aprendizagem do conhecimento supõe uma estrutura cognitiva já existente, na qual possa se apoiar. Caso esse requisito não esteja dado, cabe ao professor provê-lo. Né? Então, isso fala um pouquinho sobre a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é aqui o que o Saviano está falando, que é uma teoria, né, contra-hegemônica no nosso país. E aí, a partir desse texto, né, considerando o texto apresentado e as concepções próprias da teoria pedagógica crítico-social dos conteúdos, avalia a afirmação a seguir. Então, existem alguns tipos diferentes de questões, né? E aí aqui a gente está colocando uma que tem quatro afirmações, e nós temos que avaliar cada uma delas se elas são verdadeiras ou falsas. Cada uma delas é verdadeira ou falsa. Né? Normalmente, a grande parte das questões hoje não, elas são A, B, C, D e E, ou A, B, C, D, e pronto, só existe uma alternativa correta, mas nesse caso aqui não, a gente tem
quatro afirmações e cada uma delas pode ser ou verdadeira ou falsa. E aí sim a gente vai ir na alternativa que contém essas respostas que a gente acha que estão adequadas. Então vamos lá. Primeira afirmação. Os conteúdos do ensino são permanentemente reavaliados à luz das realidades sociais nas quais vivem os alunos. Então, a gente viu aqui em cima, ó, que os conteúdos são vivos, concretos e indissociáveis das realidades sociais, ou seja, ó, da experiência cotidiana, ou seja, isso aqui é verdade, né? Os conteúdos, eles são reavaliados, eles são repensados, apesar de importantes, apesar de da gente trazer essa questão, né, cultural, histórica e das questões universais, mas aí a gente tem que repensar, reavaliar à luz da realidade concreta dos alunos. Então, essa aqui com certeza está correta. A escola, como espaço social, é responsável pela apropriação crítica dos saberes historicamente sistematizados. Então, assim, essa aqui poderia causar uma certa dúvida, porque será que somente a escola é, vai trazer esses conteúdos, né? Ou ele pode aprender esses conteúdos em outros espaços também? Mas vamos reler a frase, ó. A escola, como espaço social, é responsável pela apropriação crítica desses saberes sistematizados, né? Que outro espaço que a pessoa vai ter, que a criança ou o adolescente vai ter, que esses conteúdos estejam sistematizados, né, e que de alguma forma a gente consiga construir aí essa apropriação crítica, né? Ainda que eu tenha outros espaços sociais que ele possa aprender, por exemplo, sobre culturas, valores, sobre né, os grandes pensadores, os grandes cientistas, a ciência em si, o meio ambiente, a arte, ainda que ele possa aprender isso em outros lugares, que outro espaço que vai ser sistematizado esse saber, né, de forma que possa, de fato, ter intencionalidade de ensinar e se apropriar de forma crítica. Então, a escola, de fato, me parece ser um lugar, né, aquele que reserva isso, né, que vai deixar, vai de alguma forma estimular para essa apropriação crítica e que esses saberes eles estão de fato sistematizados, não é solto, né? Até se a gente for pensar na internet, em qualquer lugar que a gente aprende, eles estão lá soltos, a gente que vai organizar. Essa sistematização desses conhecimentos é feita normalmente dentro da escola, com o professor, com o currículo e por aí vai. A afirmação 3 fala: a prática é fundamento do critério de verdade e da finalidade da teoria, pois é na mediação entre o pensamento e o objeto que se desenvolve o método. Então, aqui está falando que a prática ela é fundamental, né? Critério de verdade e finalidade da teoria, pois é na mediação entre o pensamento e o objeto que se desenvolve o método. Então, o método, ele só se dá a partir dessa relação entre o pensamento e a prática, entre o objeto de conhecimento. Em algum momento aqui também foi falado algo nesse sentido da questão do método. Vamos pensar aqui, ó. Ó, consequentemente, os métodos de ensino estarão logicamente subordinados à questão de acesso aos conhecimentos sistematizados. E aqui, inclusive, já dá uma dica lá da nossa outra afirmação, né? Os conhecimentos sistematizados, que é aqui que a gente tem dentro da escola, saberes historicamente sistematizados, tem até a mesma palavra aí ligando. Então, os métodos não partem de um saber artificial, nem do saber espontâneo, mas se empenharão em relacionar a prática dos alunos dos conteúdos propostos pelo professor. É exatamente o que está aqui, ó, só que com outras palavras, né? A prática é o fundamento, credibilidade e finalidade da teoria. É na mediação e pensamento objeto que se desenvolve o método, tá? Então, está presente ali no próprio texto também, com outras palavras. Bom, até então, um, dois, três estão corretas, né? Vamos para a quarta. O novo conhecimento é transmitido para o estudante e cabe a ele assimilar a proposta docente. A frase em si, ela já é complicada, e a gente já consegue identificar, primeiro que assim, o conhecimento não é simplesmente transmitido para o estudante, e ele não assimila sozinho essa proposta desse docente, né? É uma interação, é uma intervenção, né? Também com intencionalidade. Então, essa frase ela está bem comprometida. Então, assim, a gente já sabe que é um, dois e três. Mas a gente também tem outras formas de responder uma questão como essa, né? Então,
Às vezes tem uma outra alternativa que eu tenho certeza que está correta e tem outras que eu fico em dúvida, será que está errado, está correta? E esse também é um caminho. Então, por exemplo, digamos que eu li a primeira e a segunda, eu tenho certeza que elas estão corretas. As outras duas eu não sei. Então, primeiro, eu vou procurar todas as que têm um e 2. Então, essa tem um e 2. Opa, essa tem um e 2. E essa tem um e 2. Então, eu já diminuo aí algumas possibilidades de resposta. Ah, então o que que tem aqui? Ah, essa aqui ou todas estão certas, ou então a 3 está certa, ou então a 4 está certa. Aí eu continuo com o mesmo problema. Aí eu volto a ler lá e vou buscando elementos dentro do próprio texto que me ajudem aí a tentar chegar nessa resposta, né? Então, como eu disse, às vezes eu não tinha visto naquele momento que falava do método. Quando eu volto a ler o texto, eu procuro aquela palavra, alguma palavra-chave que tem aqui. Ah, o método é uma palavra-chave. Vou procurar o método. E o que está falando sobre o método aqui? Porque ele vai me ajudar a entender essa alternativa que talvez eu estivesse em dúvida, né? Então, uma forma é de fato ir uma por uma, vendo se está certo ou errado, mas se você tiver com dúvida em uma ou outra, você vai fazendo esses esquemas. Ah, quais que eu tenho certeza são essas? Então, vou eliminar essas outras duas. Quando eu elimino essas outras duas, eu volto naquela que eu estou em dúvida e dentro da própria questão, eu vou buscando palavras-chave que me remetam ao texto. Ou seja, eu posso pegar uma palavra que esteja aqui, que eu acho que é importante, e tentar achar o- a explicação dessa palavra ou algo que, alguma frase que tem essa palavra dentro do texto. Então é importante eu reler esse texto, né? Eu li uma vez, grifei, e aí quando eu ler as alternativas, eu vou ler de novo para ver se eu encontro no texto essa possível resposta. Daí eu retomo aquilo que eu falei no início da aula, que é o seguinte: nós precisamos ter em mente que, às vezes, olha, uma questão tem uma página inteira, professor, olha que questão enorme, que difícil. Às vezes não são essas questões que são as difíceis, né? Ela pode dar um pouco mais de trabalho, no sentido que você vai ter que ler, reler, voltar. No entanto, ela te ajuda a responder com o próprio texto, né? Ela não está cobrando que você memorize algo, ela está cobrando que você tenha algumas habilidades de leitura, de interpretação. E quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais leituras você tiver, você vai tendo mais pistas sobre a resposta. Como eu disse, né? Se a gente já conhece o autor, já é algum começo, já começa, já vou para cá com conhecimento prévio. Então também não é que qualquer pessoa vai pegar uma prova dessa e vai fazer porque basta saber ler e interpretar o texto. É importante que vocês tenham visto essas coisas durante o nosso curso, né? Então, esses conhecimentos prévios nos ajudam a ter mais clareza no desenvolvimento da questão. Tá, então, assim, foi só essa questão que eu queria pegar com vocês, né? Para dar essas dicas, né? Ler com atenção o texto, grifar aquilo que é mais importante, identificar já o nome do autor, o nome do texto, para você já ter uma ideia do que está sendo falado. Depois, ao ler as alternativas, ver se alguma realmente eu tenho certeza que não é, ou alguma eu tenho certeza que é. Eu também podia ter feito aqui, ó. A 4 eu tenho certeza que não é, então vou eliminar todas as que tem 4. Se eu fizesse nesse sentido, sobraria somente a certa, né? Se eu tivesse certeza que a 4 não é a correta, eu já chegaria na certa. Então é outra possibilidade. Eu tenho a certeza daquela que não é e elimino todas elas e chego naquela que pode ser, tá? E aí, quando tiver dúvida e não for possível chegar na resposta certa por esse movimento, aí eu preciso ir relendo alternativa por alternativa e comparando ali com o texto, tá? Por hoje é só, né? Eu queria mais deixar essa dica mesmo para vocês da avaliação. A avaliação presencial e a substitutiva estão, né, em processo e aí elas têm esses modelos de questões também, né? Futuramente também, ao fazer o ENAD, algumas questões podem ter esse modelo, né? Algumas vêm com contextualização de uma situação problema, outras vêm com charges, com outros tipos de texto, mas sempre vai ter essa estrutura, né? É um texto base, é um texto que te dá uma introdução ao tema, depois vem a pergunta e as alternativas, né? Então, esse texto, de fato, ele não é para complicar a sua vida, ele não é para deixar mais chato ou mais longa a prova, e sim para facilitar e para de fato avaliar as competências e habilidades, e não somente se você decorou conteúdos no decorrer do curso. Bom, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, seja pelo fórum, né, ou pelo chat ali, a gente conversa pela nossa caixa de atendimentos.
e até a próxima. Um abraço e boa noite.